Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de atualização do JavaScript. E na aula de hoje nós vamos começar a tratar de um assunto bastante interessante e muito importante em programação, que é a programação orientada a objetos. Então nós vamos aprender esse conceito aplicado aqui em JavaScript. Nós já aprendemos um pouco sobre objetos literais e hoje, a partir de hoje, nessa sequência de aulas, nós vamos aprender sobre os objetos em uma nova perspectiva, que é através das classes e o conceito de programação orientada a objetos. Esse é o conteúdo da aula de hoje. E se você não é inscrito, já não perde mais tempo. Se inscreve agora aqui no nosso canal. Clica aí no se inscrever rápido e fácil, não atrapalha o vídeo. Aproveita, ativa o sininho para receber as notificações, porque aqui são aulas de segunda a sexta. Também já deixa aquele seu super like aqui no início do vídeo, isso garante que você não esquece para o final e ajuda o nosso canal. Se o nosso canal fornece um conteúdo importante para você, se você aprende com o nosso canal, não esquece de clicar no joinha e compartilhar o nosso conteúdo para o nosso canal crescer cada vez mais. Na descrição dos nossos vídeos tem os links para as nossas vaquinhas ativas. Você que quer e pode contribuir, eu agradeço de coração essa força e você faz parte do nosso time, ajuda a levar esse conteúdo de qualidade para todo mundo. Bora lá então, vamos falar sobre, começar na aula de hoje, falar sobre programação orientada a objetos. Estou aqui com o arquivo já que a gente vem trabalhando. Esse conteúdo aqui é relacionado a maps, que nós tratamos aí nas duas aulas anteriores. Vamos excluir, vamos começar com o script limpo aqui, certo? Para a gente não confundir o conteúdo. Então, o que é? Vamos aos conceitos primeiro, para a gente falar então o que é orientação a objeto. Primeiro, isso é um paradigma de desenvolvimento de software que procura seguir como o mundo real. Ele tenta imitar uma modelagem de acordo com o tempo real, com o mundo real. Basicamente, a orientação a objeto ela vai considerar um programa como uma coleção de objetos que pode comunicar ou não entre si, certo? Através de métodos e propriedades, que são os atributos desses objetos. Basicamente é isso que é o conceito de orientação a objetos aplicado em programação. Então, basicamente, eu preciso definir uma classe, certo? A gente constrói uma classe que é o esqueleto, é o projeto do objeto. E aí eu posso, através dessa classe, instanciar novos objetos. Os objetos são as classes, digamos assim, vivas. Então, eu crio, por exemplo, o esqueleto de uma classe carro, por exemplo, e a partir dessa classe carro, eu posso criar vários carros que vão aí andar no mundo real, por exemplo. Certo? Então, eu tenho o conceito de como criar, como que o carro vai funcionar, quais são as características do carro que um carro deve ter, e quando eu instancio um novo objeto, eu configuro esse carro, eu tenho esse esqueleto, eu vou criar o carro em si. Pronto, criei. E aí eu pego novamente esse projeto, como criar o carro, crio um novo carro, criei. Então, eu vou criando novos objetos através de uma classe. Beleza? Então, aí a gente já matou dois conceitos aí, que são os conceitos de classe e de objetos. Então, a gente tem que colocar na cabeça que as classes são os esqueletos, são os projetos do objeto, certo? E os objetos são as instâncias reais que a gente pode utilizar das classes. Eu posso criar quantas instâncias forem necessárias de uma classe, ok? E para a gente começar isso tudo, vamos lá, vamos criar então a nossa primeira classe na forma tradicional aqui de como que a gente trabalha. Então, para a gente criar uma nova classe, eu uso aqui a palavra-chave class, certo? Eu defino um nome para essa classe. Então, por exemplo, vou chamar essa classe aqui de carro e basicamente eu criei uma classe que eu estou chamando de carro. Certo? Existem outras formas da gente criar classes, por exemplo, eu posso já associar uma classe a uma variável,
ok? Já que em modo de instanciação, por exemplo, diretamente, ou eu vou usar a forma tradicional, que é essa daqui, e sempre que eu precisar instanciar um objeto dessa classe, nós vamos usar o operador new. Então, veja bem, eu criei a classe carro, mas eu não criei o carro, eu não instanciei um novo objeto do carro. Então, para a gente instanciar um novo objeto, eu posso declarar aqui uma variável, eu vou chamar aqui de, por exemplo, C1 ou carro1, e aí você pode dar o nome que você quiser para essa instância, e vou falar que carro1, C1, vai receber um novo objeto do tipo carro. Então, eu tenho aqui declarado uma classe e instanciado um objeto dessa classe. Então, a partir daquela classe, eu posso instanciar quantos objetos forem necessários. Nesse caso aqui, veja bem, eu criei 4 objetos do tipo carro. Cada um desses objetos ele tem um comportamento individual, ou seja, eles não são relacionados entre si. O que eu fizer com um carro não vai afetar o que eu fizer com outro carro. Eles são objetos diferentes, beleza? Eles têm comportamento, eles têm vidas, entre aspas, diferentes. E o que esses carros vão fazer? Como que esses carros vão funcionar? Quais são as características desses carros? Isso aí nós vamos definir aqui na nossa instância. Quando a gente usa o operador new, o que ele faz é criar um novo carro aqui, ó, carro.prototype, certo? Então eu posso usar o prototype para poder, por exemplo, criar atributos e métodos que não existem na classe original, certo? Eu posso fazer isso sem problema nenhum. Então, quando eu quiser carro.prototype.cor1, por exemplo, eu estou criando um atributo para aquele carro, tá? Mas aí eu já dei uma avançada aí, né? Não preocupem se vocês não entenderam isso não. Vamos passo a passo aqui para a gente entender como é que funciona, porque o nosso caminho aqui em orientação a objetos é longo e é bastante interessante isso aqui. Isso aqui abre um leque para a gente muito grande. Bom, então eu criei aqui, vamos deixar só o carro 1 aqui por enquanto, tá? Eu criei um carro aqui, ó, se a gente pressionar o F5 aqui, não vai acontecer nada, porque o nosso carro não faz nada, que é uma ferramenta desenvolvedor, não tem erro nenhum, porque está tudo normal por enquanto. Bom, quando a gente cria um carro, quando a gente tá falando de programação orientada a objetos e a gente cria uma classe aqui, por exemplo, nós podemos criar um método especial, que é o método construtor, certo? O que seria o método construtor? Nos padrões de linguagem de programação, se a gente for pegar C#, Java, por exemplo, o método construtor é o método que tem o mesmo nome da classe. Esse seria o método construtor. Aqui em JavaScript, esse cenário muda um pouco. O método construtor nós vamos definir com o nome constructor. Então, constructor. Esse é o método construtor da classe aqui em JavaScript. E o que é um método construtor? O método construtor, ele automaticamente será chamado quando eu instanciar um objeto dessa classe. Então aqui, ó, como eu estou instanciando um novo objeto, aqui o new automaticamente chama o método construtor. E o que o construtor vai fazer? O que ele tiver programado para fazer. O que a gente escrever aqui dentro que esse método vai fazer. Então, por exemplo, se eu colocar um comando aqui, ó, console.log, colocar aqui, ó, olá, sou um novo carro. Sou um novo carro. Sempre que eu instanciar um novo objeto, certo? Do tipo carro, o método construtor é automaticamente executado. O que o método vai fazer? Vai escrever lá no console, olá, sou um novo carro. Então, isso vai acontecer
nesse momento aqui, ó. Vamos ver? Se eu pressionar F5, ele instancia o novo objeto e escreveu, olá, sou um novo carro. Sempre que eu instanciar um novo objeto, então vamos colocar aqui, de novo aqui, ó, carro 2, carro 3 e carro 4, certo? O método construtor vai ser chamado para esse carro, para esse, para esse e para esse. Beleza? Se a gente pressionar o F5, olha lá, 1, 2, 3, 4 vezes que o método construtor do objeto carro, certo? Da classe carro, foi invocado. Ok? Embora seja exatamente o mesmo conteúdo, lembrando aí que um carro aqui não tem relação com o outro. O que eu fizer com um carro não significa que eu estou fazendo com todos os carros. Isso aí é um assunto individual para cada carro, certo? E aí também podemos já aprender na aula de hoje o conceito de atributos. O que são os atributos das classes? São as propriedades, são as variáveis que eu aplico a uma classe. Então, por exemplo, eu posso criar uma variável, um atributo aqui, ou posso criar esse atributo também pelo construtor. Ultimamente, as pessoas dão preferência por criar o atributo pelo construtor do objeto, tá? Mas você pode declarar aqui também. A grande diferença é que quando a gente vai declarar uma variável externa, a gente vai usar um let ou um var, ou se eu quiser criar uma constante, né? Para criar a variável de um objeto, que nós vamos chamar de atributo ou propriedade, eu não preciso colocar o let ou o var. Eu coloco diretamente aqui o nome do atributo. Eu posso iniciar ele aqui com um null, ou se eu quiser já iniciar com um valor aqui, por exemplo, ó, vermelho, certo? Eu posso fazer isso, ou eu também posso fazer o seguinte, eu não quero declarar os atributos aqui, eu quero declarar os atributos todos aqui dentro do método construtor. Então, como que eu crio um novo atributo aqui para esse carro? Eu faço a referência ao próprio carro, certo? This, e indico aqui o nome do atributo que eu quero criar. Então, cor, e vou atribuir aqui o valor vermelho a esse carro. Por que eu tenho que colocar o this aqui? Por que se eu fizer assim, eu não estou criando um atributo para carro? Se eu fizer assim, eu estou declarando uma variável que vai valer aqui dentro do método. Para fazer uma referência, para falar assim, ó, eu quero criar uma variável para o carro, eu tenho que falar, ó, eu quero criar uma variável para o carro. Então, eu faço a referência a ele mesmo, estando dentro dele, com o this. Sempre o this aqui, dentro do objeto, vai fazer referência ao próprio carro, tá? A própria classe aqui que a gente está criando. Então, esse caso aqui, veja bem, eu estou criando um atributo aqui, cor, e eu posso usar esse atributo aqui, ó. Olá, sou um novo carro, e vou colocar aqui a cor desse carro. Então, mais this.cor. Notem aqui agora que todos os carros, as mensagens, ó, olá, sou um novo carro, vermelho. Tá vendo? Eu passei a utilizar o atributo cor aqui no console log, tá bom? Então, é dessa maneira que nós criamos atributos dentro do carro. Veja bem que se eu criar aqui, ó, o cor recebe vermelho, e eu vou colocar isso aqui em comentário, veja bem, F5 funciona exatamente da mesma maneira, certo? Que esse this aqui faz referência ao objeto e o cor faz referência ao atributo do objeto, da classe. Então, são duas maneiras que a gente pode fazer. Ou eu posso declarar os atributos que eu quero aqui, ó, antes do construtor, é importante a gente fazer isso, ou eu declaro dentro do construtor, que é a maneira como a maioria das pessoas está preferindo utilizar hoje em dia, certo? Vocês vão ver aí a maioria das vezes com a declaração aqui dentro do próprio construtor, ou também fora aqui do objeto usando o prototype. É outra situação que a gente pode fazer também, certo? Mas veja bem, e se eu quiser aplicar aqui
cada carro eu quero aplicar uma cor diferente. Como que eu vou fazer isso? É muito simples. Eu posso criar um parâmetro de entrada. O constructor é um método normal que a gente conhece quando a gente cria funções. Certo? Quando eu crio funções, a gente não pode passar parâmetros para dentro dessa função. A mesma coisa aqui para o construtor. Então, veja bem, eu posso passar aqui ó, o parâmetro cor. E aí, quando eu instanciar, eu tenho que falar. Ó, lembra que aqui chama o construtor? Aqui ó, é porque não está passando parâmetro nenhum, certo? É esse construtor vazio aqui. Mas a partir do momento que eu crio um parâmetro, eu tenho que informar o valor desse parâmetro aqui na instanciação do objeto. Então, eu posso falar que o atributo cor do carro vai receber o valor do parâmetro cor que vai estar sendo passado aqui. Para não confundir cor, vocês podem colocar um nome diferente aqui. Pode colocar só uma letra aqui, por exemplo. Tá? Aqui, ó, o atributo cor recebe o valor do parâmetro C. Tá? Sem problema nenhum. Eu vou colocar cor, mas vocês podem utilizar da forma que vocês quiserem. E aí, veja bem, agora na instanciação eu tenho que formar a cor do carro. Eu vou falar aqui, ó, esse carro aqui ele vai ser vermelho, esse carro aqui vai ser verde, esse carro aqui vai ser azul e esse carro aqui vai ser amarelo. Salva. Então, agora cada carro aqui tem um valor diferente para o seu atributo cor. Veja bem, quando a gente rodar aqui, olha lá. Olá, sou um novo carro vermelho, sou um novo carro verde, azul e amarelo. Tá vendo que bacana? Olha aí, e começamos a aprender sobre orientação a objetos na aula de hoje. Já aprendemos muitas coisas valiosas. Eu quero que vocês pratiquem tudo isso que nós aprendemos na aula de hoje, porque o assunto é longo e nós vamos continuar ele aí. Tem muita coisa para a gente ver sobre orientação a objetos. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima aula e tchau, tchau.